Atenção! Vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação, do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje, você vai assistir a teleaula número 38. Bons estudos! São inúmeras as aplicações do torno no universo da indústria metalmecânica. Repara só numa coisa. Olha a superfície desse parafuso aqui. Ela é áspera e rugosa, justamente para que a gente possa girar o parafuso sem que a nossa mão escorregue. Este serrilhado aqui é feito pelo torno, numa operação chamada recartilhamento. Essa é uma das operações especiais que a gente vai estudar na teleaula de hoje. Hoje você continua explorando as possibilidades do torno. Você vai conhecer novas operações que podem ser feitas com a ajuda de ferramentas especiais. Você vai aprender o que significa recartilhar uma peça e vai descobrir como perfilar, sangrar e como cortar no torno. É isso aí, nessa teleaula você vai aprender a usar o torno para conseguir formatos completamente diferentes daqueles que você aprendeu até este módulo. Então se prepare porque a nossa teleaula está começando. Até agora, neste módulo de torneamento, você aprendeu a fazer vários formatos de peças. Só que até agora as diferenças no torneamento de uma e de outra peça ficavam por conta da posição dos elementos do torno ou dos diferentes acessórios de fixação da peça. Pois hoje nós vamos descobrir que tipo de peça a gente consegue mudando a ferramenta de corte. O que você acha? Que tipo de peça a gente consegue usando uma ferramenta como essa ou então como essa aqui? Vamos descobrir? Bom, essa ferramenta aqui eu sei que serve para recartilhar peças. Aliás, é esse o nome dela, recartilha. Ela é uma ferramenta especial que a gente pode usar no torno para conseguir superfícies serrilhadas, como a do parafuso do alicate de pressão que você viu ainda há pouco. Ela é uma ferramenta especial, porém muito simples. Olha só. As recartilhas são roletes de aço. Repare nas estrias que eles têm. Pois então, durante o recartilhamento, essas estrias penetram no material e deixam ele todo marcado. Dependendo do tipo de peça, a recartilha pode imprimir sulcos paralelos ou sulcos cruzados. É claro que se você precisar de um recartilhamento paralelo ou cruzado, a ferramenta vai ter de ter roletes paralelos ou cruzados. Dá só uma olhada aqui. Viu só como a orientação das estrias varia? Pois então, essa mesma variação pode ser impressa sobre o material que está sendo recartilhado. Pois é, na verdade, a ideia que está por trás da recartilha é muito simples. Teoricamente, é mais ou menos parecido com o que acontece aqui nesse restaurante quando o cozinheiro abre a massa. Severino, por favor, dá para você abrir essa massa, por favor, para a gente dar uma olhada? O rolo passa pela massa, imprimindo nela sua superfície. Como o rolo tem uma superfície lisa, a massa fica lisinha. Bom, agora vamos ver o que acontece quando o cozinheiro utiliza este rolo aqui que a gente estragou de propósito. Por favor, Severino. Olha aí, as irregularidades da superfície do rolo foram impressas na massa. É mais ou menos isso que acontece no recartilhamento. Você tem uma recartilha que vai imprimir no material as formas que estão na sua superfície. É claro que no caso da recartilha, essas formas não são irregulares, são estrias que vão criar uma superfície serrilhada na peça. Não, essa é boa. Eu venho aprender torneamento e essa história acaba em pizza. Ah, pode com isso. Embora sejam coisas distintas, o raciocínio até que serve. Olha, essa história de recartilhamento eu aprendi direitinho. Mas esse assunto de pizza me deu uma fome. Mas você vai ter que se segurar até o horário do almoço. Mesmo porque antes a gente vai ter que aprender os procedimentos para o recartilhamento. É isso aí, Silva. Vamos ver como é que esse tipo de operação é feita bem de perto. Só que é muito importante lembrar de uma coisa, Caio. O trecho da peça que vai ser recartilhado
precisa ser torneado para ficar liso e com um diâmetro menor do que o diâmetro final que a gente quer. Mas espera aí, você quer dizer um diâmetro um pouco maior do que o diâmetro da peça final, é isso? Não, Tito, eu quis dizer um diâmetro menor mesmo. É que no recartilhamento, quando as estrias penetram no material, ele sofre uma deformação que aumenta um pouco o seu diâmetro. A medida do diâmetro a tornear depende do passo das estrias da recartilha. Pois muito bem, para determinar o passo, a gente consulta uma tabela de proporções. E essa tabela leva em consideração o diâmetro e o material da peça, a largura e o tipo do recartilhado. Aí é só diminuir do diâmetro recartilhado um valor igual à metade do passo. Mas afinal, Silva, a gente vai ou não vai ver como é que é feito esse tal de recartilhamento? A operação começa com a fixação da recartilha no porta-ferramenta. Essa é a maneira mais comum de se trabalhar com a recartilha. O conjunto tem de ser fixado de modo que os roletes fiquem à altura do eixo da peça e perpendicular à superfície a ser recartilhada. Aí vem o deslocamento da recartilha até a extremidade, que vai ser recartilhada. O operador verifica as tabelas, seleciona a rotação e o avanço necessários à operação e aciona a máquina. Uma vez ligada à máquina, a gente desloca a ferramenta no sentido transversal em relação à peça. Depois encostamos as roldanas na peça até imprimir as estrias na superfície, deslocando a recartilha ligeiramente no sentido longitudinal. O operador para o processo para verificar se o recartilhamento está correto. Se estiver, vai em frente. Se não, ele vai precisar repetir as operações. Bom, como está tudo certo, ele aplica forte pressão nos roletes e continua a recartilhar, com o carro avançando automaticamente. Mas não esqueça, o recartilhamento requer uma lubrificação contínua e abundante para evitar danos às superfícies trabalhadas. Quando chega o final do trecho a ser recartilhado, ele inverte o sentido de deslocamento e repassa a recartilha. Pronto. Agora é só dar uma limpada com escova de aço, sempre na direção das estrias, e fazer o chanfro na borda da peça. E reparem aqui no chanfro. Ele é feito para aparar as rebarbas e para dar acabamento à peça. É isso aí. Bom, como você viu, o recartilhamento é o recurso ideal quando a gente precisa obter uma superfície serrilhada na peça. Mas e para conseguir uma peça como essa aqui, por exemplo? Repare que ela tem esse perfil côncavo aqui. Para a gente fazer uma peça com uma concavidade como essa, a gente usa o torno numa operação especial chamada perfilação. Mas afinal de contas, o que significa perfilar uma peça? Agora complicou. Mas é só pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Vamos ver agora. Aí está a peça esperando para ser torneada. Nesse caso, para ser perfilada. Vamos ver o que acontece. A ferramenta se aproxima e começa a desbastar a peça. Depois de algum tempo... É isso, agora eu entendi. Depois da operação, a peça ficou com o mesmo perfil da ferramenta que fez o desbaste. É isso aí. Essa operação exige muita habilidade por parte do operador. E é também uma operação lenta. Quer dizer, é uma operação mais indicada para se produzir peças especiais em um número limitado, que é exatamente o que eu estou fazendo aqui, depois de ter recebido uma encomenda para produzir uns eixos especiais. Ah, outra coisa muito importante que você não deve esquecer. A aresta de corte da ferramenta não deve ser muito grande. Isso para evitar trepidação durante a operação, evitando assim danos à peça e às ferramentas. E por falar em ferramentas, para poder produzir diferentes tipos de perfis, é necessário ter ferramentas com vários formatos. Dá uma olhada em algumas delas. Aí já temos uma peça montada para ser perfilada com movimento bimanual. Ela deve estar desbastada e alisada. Aí, com a ajuda de uma ferramenta de ponta fina, a gente marca os limites dentro dos quais a gente vai fazer o perfil.
A ferramenta de corte de perfil é montada no porta-ferramentas. É importante deixar o corpo da ferramenta o mais apoiado possível no porta-ferramentas. Bom, estamos quase prontos. Agora é só selecionar a rotação do torno e começar a operação. Repare que no começo o movimento é lento. E depois, os movimentos de avanço e penetração devem ser muito bem coordenados. Pronto! A peça já tem um perfil que a gente verifica usando um gabarito ou um calibrador de raios. Então, estão animados para aprender 2 novas operações no torno? Vamos lá. Então preste bastante atenção que nós vamos estudar como sangrar e cortar no torno. Ô, Silva, isso aí tá parecendo título de novela mexicana. Mas não é novela não, viu, seu Caio? Essas operações são importantes dentro da indústria metalmecânica. E essas 2 operações são usadas para fabricar vários tipos de peças. Muitas peças requerem o sangramento e o corte no torno. E para fazer essas operações a gente usa uma ferramenta como essa aqui, Tito, chamada de bedame. Vamos dar uma olhada? Olha aí, tá vendo como aquela peça do alicate de pressão é fabricada, Tito? Depois de recartilhar o tamanho correspondente à peça, ele fixa o bedame e o aproxima da peça perpendicularmente. A ferramenta precisa estar muito bem presa ao suporte, porque a pressão de corte é muito grande. Aí, tá vendo? Aí está a operação de corte no torno. A região recartilhada foi separada do resto do material. E a outra operação, Silva? O sangramento no torno. O sangramento é uma operação usada em peças como essa, Caio, que tem canais. Esses canais servem, por exemplo, de alojamento para anéis de vedação, olha, como este aqui. E esses canais, Silva? Eles são obtidos na operação de sangrar? É isso aí. A operação de sangrar é bem parecida com a do corte. A diferença é que a ferramenta penetra menos na peça. Assim não acontece o corte, apenas o sangramento da peça, formando os canais que a gente viu. Eu tenho certeza de que vocês já sabem, mas nunca é demais repetir, não é mesmo? Depois do torneamento, as medidas do canal devem ser verificadas com um instrumento como esse, o paquímetro. Todas essas ferramentas de corte que a gente viu são válidas para o nosso torno universal. Só que muitas vezes numa indústria a gente encontra um torno como este aqui, que é o torno CNC, quer dizer Comando Numérico Computadorizado. Esta é uma máquina de tornear totalmente automatizada, que realiza operações idênticas às que a gente viu, com uma diferença. Nesse caso, as ferramentas de corte têm características especiais. Estas ferramentas conseguem trabalhar com velocidades de corte maiores, o que possibilita a produção de grandes quantidades de peças em pouco tempo. Elas não precisam de afiação e quando quebram ou perdem o fio, os gumes cortantes são simplesmente substituídos. E afinal, o que nos interessa aqui é a grande produtividade. Então vamos lá que a revisão nos espera. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que o torno pode ser usado para criar superfícies de formatos diferentes, por recartilhamento e perfilação. Você conheceu as ferramentas de corte especiais que são usadas nessas operações e viu também como essas operações acontecem. Finalmente, você ficou conhecendo 2 importantes operações do torno: o sangrar e o corte das peças. Na próxima teleaula tem mais torneamento, não perca, hein? E não deixe de consultar o seu livro. Essa aula, por exemplo, tem dicas quentíssimas para você que quer dominar o torno. Bons estudos, hein? Tchau!